Toda a cúpula da política do estado do Rio de Janeiro está ou esteve presa. Governadores, a Assembleia, presidente da Assembleia, secretários de governo e membros do Tribunal de Contas. Nossa equipe mostra como o estado chegou a esta situação. E uma novidade que promete ajudar o Rio a sair da crise em 2019. A esperança pintando aí. Do Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio, para uma unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. Luiz Fernando Pezão entra para a história política do Rio de Janeiro como o primeiro governador eleito preso no exercício do mandato. No Brasil, outros 3 governadores passaram pela mesma situação. Ronaldo Cunha Lima, na Paraíba, em 1993, acusado de tentativa de assassinato. José Roberto Arruda, no Distrito Federal, foi preso em 2010 por corrupção e está preso até hoje. E Marcelo Miranda, preso no Tocantins em 2016 por indícios de envolvimento num esquema criminoso que teria desviado cerca de 200 milhões de reais dos cofres públicos. Faltando quase um mês para deixar o governo, Pezão foi surpreendido na última quinta-feira com a chegada da Polícia Federal na residência oficial. Preso pela força-tarefa da Lava Jato, o governador pediu aos agentes para tomar o último café da manhã no palácio, antes de ser levado para a sede da Polícia Federal no centro do Rio. Segundo as investigações, há provas de que Pezão manteve em funcionamento o esquema de corrupção montado pelo seu antecessor Sérgio Cabral. Fatos apurados nessa investigação apontam o desvio de mais de 40 milhões de reais. Pezão também teria desenvolvido mecanismos próprios de desvios de dinheiro. Durante o governo Cabral, as empresas pagavam propinas correspondentes a 5% de seus contratos com o Estado, a chamada taxa de oxigênio. Pezão, que era vice, teria recebido mesadas de 150 mil reais, além de 13º e 2 bônus de 1 milhão cada. Depois que assumiu o cargo de governador, Pezão teria passado a comandar o esquema e teria aumentado para 8% o valor médio da propina. O esquema envolvia fraudes e favorecimentos em contratos públicos. As empresas que estavam envolvidas, elas firmaram um compromisso de destinar 8% do recebimento para a organização criminosa. A prisão de Pezão, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro de Cabral. Miranda foi preso na Operação Calicut em novembro de 2016, junto com o ex-governador. O homem da mala de Cabral fechou um acordo com o Ministério Público Federal e detalhou como era feita a divisão da propina na organização criminosa instalada no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. Uma questão que chama bastante atenção nessa investigação é que, como toda organização criminosa bem estruturada, há a divisão de tarefas entre os membros e a especialização de cada um dos membros em cada uma das tarefas. Segundo as investigações federais, desde 2007, Pezão fazia parte do esquema como vice-governador e depois como secretário de obras. Nesse período foram comprovados desvios de dinheiro em obras como Maracanã e Arco Metropolitano. O pedido de prisão, segundo o Ministério Público Federal, é para evitar tentativa de frustrar a instrução criminal e para a garantia da ordem pública. Os procuradores destacam que há um conjunto probatório robusto e contundente sobre a corrupção sistêmica chefiada pelo governador Luiz Fernando Pezão.
Ao ser preso, Pezão negou que tenha recebido propina. Não há pagamento de propina. Como eu falei, ele negou peremptoriamente, veementemente o recebimento de qualquer propina. A Justiça determinou a indisponibilidade dos bens do governador, além de bloqueio das contas bancárias no valor de quase 9 milhões. Além de Pezão, foram presos políticos e empresários, entre eles o subsecretário estadual Marcelo Amorim, casado com uma sobrinha de Pezão, e o secretário de Obras, Irã Peixoto Júnior. Todos investigados em crimes de licitação, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva. Foram identificados, durante a investigação, uso de propina para pagar reformas em imóveis, pagamento de propinas em espécie, pagamento por prestações fictícias de serviços, utilização de corretores de câmbios e de valores para servir para pagamento e recebimento de propinas, mesclagem desses recursos ilícitos com uma atividade financeira, com atividade empresarial lícita. Segundo a Polícia Federal, laudos periciais identificaram que empresas vinculadas a Pezão foram beneficiadas em processos licitatórios. Por exemplo, teve um processo licitatório de 100 milhões de reais que identificamos tratativas em conversas de e-mail com o atual secretário de Obras, e o que era tratado lá realmente aconteceu e essas empresas acabaram sendo beneficiadas com a contratação pelo governo do estado. Pezão é economista e nasceu em Peraí, no sul do Rio. Ganhou o apelido de Pezão por calçar número 47,5. Começou a carreira política em 1982 como vereador. Foi eleito 2 vezes prefeito. Entrou para o governo do estado em 2005 como subsecretário de governo. Em 2006 foi escolhido para ser vice de Sérgio Cabral. E agora, aos 63 anos, segue preso em Niterói. Pezão está numa sala especial do batalhão devido ao cargo que ocupa. O cômodo de 12 metros quadrados não tem grades e possui cadeira, cama, mesa, uma TV e ar-condicionado, além de vaso sanitário, chuveiro e pia. Aqui no Batalhão Especial Prisional, o governador será obrigado a participar do hasteamento da bandeira todas as manhãs. Ele também terá que trabalhar no interior da unidade como cuidando da horta. Mas Luiz Fernando Pezão não deve ficar muito tempo por aqui. Com o fim do mandato de governador, ele passa a ser tratado como qualquer cidadão e perde o direito ao foro privilegiado. Com isso, deve ser transferido para um presídio comum, provavelmente Bangu 8, onde estão outros presos da Lava Jato no Rio. A cadeia virou um lugar bem conhecido dos governadores do Rio nos últimos 20 anos. Antony Garotinho foi preso 3 vezes. A primeira em 2016, acusado da compra de votos. No ano seguinte, chegou a usar tornozeleira eletrônica em casa. 2 meses depois, ele e a mulher, a ex-governadora Rosinha Garotinho, foram presos por crime eleitoral. Os 2 estão em liberdade. Sérgio Cabral foi parar atrás das grades em 2016. Cabral tem 8 condenações que somam 183 anos de prisão por chefiar uma organização criminosa que sangrou os cofres públicos, com pagamento de propinas, desvios e lavagem de dinheiro. Após a saída de Sérgio Cabral do governo, ele passou a liderar essa organização com novos atores. Sérgio Cabral, como já é de conhecimento de todos, Sérgio Cabral tinha seus próprios operadores financeiros e operadores administrativos, e Luiz Fernando Pezão também, sucedendo ele nessa cadeia, ele passou a operar com seus próprios operadores financeiros, seus próprios operadores administrativos, que ora também estão presos. Até quem devia fiscalizar as contas públicas se envolveu no esquema. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado ganhavam uma mesada para ignorar os desvios do governo. O ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, foi condenado e cumpre pena em prisão domiciliar. A
delação dele levou 5 conselheiros do Tribunal de Contas para a prisão: Aloísio Neves, Domingos Brazão, José Gomes Graciosa, Marco Antônio Alencar e José Maurício Nolasco. Os 4 últimos respondem em liberdade. Já o primeiro cumpre prisão domiciliar. Jonas Lopes deu detalhes na delação sobre o esquema de propina no Tribunal de Contas do Estado. Disse que se reuniu com o então vice-governador Pezão no apartamento dele no bairro do Leblon para cobrar a regularidade nos pagamentos. Com a renúncia de Sérgio Cabral, os pagamentos passaram a ser responsabilidade de Pezão. O delator disse ainda que esteve com Pezão em várias oportunidades para reafirmar os acordos de pagamentos ao TCE. A corrupção chegou até o Ministério Público. A Polícia Federal prendeu o ex-procurador-geral da República do Estado, Cláudio Lopes. Segundo as investigações, ele também recebia propina. Quem está realmente apurando as irregularidades no Estado do Rio de Janeiro não são os órgãos estaduais. É a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal e são a Magistratura Federal. Segundo o Ministério Público Federal, apenas a propina recebida pelo governador Luiz Fernando Pezão, em valores atualizados, seria o suficiente para pagar os salários de mais de 22.600 servidores estaduais por um mês. Nos últimos 2 anos, os servidores enfrentaram atrasos nos pagamentos de salários. Muitos chegaram a enfrentar filas para receber cestas básicas. Um dia antes de ser preso, Pezão prometeu que anunciaria em 5 de dezembro a data em que o Estado pagaria o 13º salário dos servidores. A assessoria do governador em exercício, Francisco Dornelles, informou que o pagamento será feito neste mês, mas não especificou o dia. Informou ainda que desde o início do ano, os salários têm sido depositados dentro do calendário regular. Em meio ao colapso, uma boa notícia. Em 2019, a expectativa de receita com relação aos royalties do petróleo é a maior da história do governo. Uma arrecadação prevista de 14 bilhões de reais. Uma receita de 62% a mais em comparação com 2014. O melhor em arrecadação para o produto. Eu espero que esse dinheiro que vai entrar agora, a sociedade esteja bem atenta onde vai ser gasto esse dinheiro. Primeiro para pagar a previdência e o salário dos servidores públicos, pensionistas, aposentados, e chegue na saúde e educação, na segurança pública, que são os principais alvos que nós temos problemas aqui no estado do Rio de Janeiro. É isso aí, ainda tem mais gente para ser presa também, mais gente para rodar.